Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Vexame, eu sou o Ricardo Teles e hoje nós iremos comentar, vamos conversar, vamos dialogar sobre o BBB 22, né? Que começou agora a ter um formato um pouco mais dinâmico. Bom, se bem que aparentemente ontem flopou. Mas isso é assunto para agora, então fica por aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, Ricardo G3 e se tiver algum assunto que eu deixei de tratar aqui sobre o BBB que já passou, vai aí no comentário e sugere, para eu poder trazer aqui e a gente já zerar essa pendência, tá bom? Mas vamos lá. Gente, na quarta-feira, né, ontem, dia 19, o BBB parecia, né, que ia ter uma agitação muito grande, uma festa, até porque tinha gente esperando a festa para falar algumas coisas na cara, mas infelizmente a festa não rolou. Pra mim, foi o único dia que o BBB flopou até hoje, foi exatamente nessa quarta-feira 19. Eu entendo o motivo, eles que estão lá dentro não entendem, mas nós que estamos aqui fora sabemos que a Globo provavelmente, né, o BBB estava esperando todos os outros participantes chegarem para eles começarem a dar continuidade à dinâmica. No entanto, para quem está de fora assistindo, isso pouco importa. A gente quer ver treta, quer ver barraco, quer ver bebedeira, quer ver festa, quer ver o escambau. Mas não teve nada. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu fui dormir tão cedo que, nossa, fazia muito tempo que eu não dormia tão cedo, porque um dia antes eu tinha virado à noite por conta da prova, né, de imunidade do grupo da pipoca. E ontem eu fui dormir mais cedo, fui dormir 3 horas da manhã, quase 3 horas da manhã, porque não tinha nada pra ver, tava muito monótono, uma coisa muito... Teve algumas histórias interessantes durante o dia? Teve alguns acontecimentos pra gente poder começar a ficar de orelha. Teve, não, isso é fato, não tem nem o que questionar. Até porque foi exatamente ontem que eles falaram muito mais sobre voto. Foi ontem que eles começaram a dar indícios das pessoas em quem eles querem votar, né? E aí eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos importantes e interessantes sobre essas movimentações que tiveram, né? Na análise de voto deles antes de chegar na entrada dele. Jade Picon, Arthur Aguiar e a Linda Quebrada, tá? Mas vamos lá então. Ontem tiveram alguns pontos que eu achei muito interessante, quando, por exemplo, o Abravanel chamou a Eslovênia para falar sobre voto, né? E aí eles foram lá, acredito que foi pra academia, não lembro certo, mas eles foram para algum lugar da casa. E começaram a conversar ali sobre o voto, mas eu percebi uma coisa, né? Que o Abravanel estava querendo receber informações. Ele estava querendo entender qual que era a dinâmica de voto, de pensamento de voto, talvez do grupo Pipoca, ou só da Eslovênia. Mas ele, quase que em nenhum momento, ele criou situação de voto. Ele falou dos camarotes, ele falou em quem queria votar, como que ele estava fazendo a análise. Eu achei muito estranho aquilo. Achei esperto da parte dele, né? Mas achei, claro, né? A expertise de cada um ali que vai fazer a diferença. Mas achei que ele, né, forçou um pouquinho, né? A Eslovênia, não sei se ela sacou ou não. Porque parece que a Eslovênia está um pouco deslumbrada, né, com o camarote. Mas isso é assunto para outro momento. Porque depois disso... eu achei interessante também a conversa que o Lucas teve com a Maria, e a gente vai entender um pouco dessa história agora. Então, galera, a Maria, né, ela chama o Rodrigo para conversar, e para falar exatamente sobre alguma questão que incomodou ela. E aí ela começa a conversa dessa forma, assim, ó. Vejo que você é muito sociável, mas emenda mais nos assuntos gerais. Isso ainda é o 3º dia. Aí ele falou assim, fica maçante, né? Eu falo de jogo, mas de outros assuntos, explica ele. A atriz conta que não vê problema dele falar sobre o jogo, mas ele desabafa. Não quero ser maçante. Os dois falam sobre a postura no jogo e ela confessa ao brother, você intimida pela postura e por você ser muito jogador. Por que ele falou isso? Porque antes disso a Eslovênia já tinha conversado com ele e falado que ele tivesse o cuidado, né, de ficar falando para as pessoas que gostam dela, que admira ela. Tipo assim, mais de umas pessoas, porque poderia dar a entender que ele estava querendo só fazer a linha sociável, né, para não ser votado, entendeu? E aí depois desse momento é que ele vai conversar com a Maria, por quê? Porque Maria foi uma das pessoas que ele também falou pra ela, né? Que gostava dela, que achava ela uma mulher muito foda e tudo mais, né? E aí eles vão conversar. Por isso que ele usa essa expressão aqui, né? Não quero ser maçante, entendeu? E aí os dois falam da postura de jogo e tudo mais, né?
E eles tocam assunto, e aí eles tocam assunto, eles falam muito sobre isso, né? Eles vão falando dessa dinâmica do jogo, mas a Maria ela vai falando do quanto é muito cedo você ter uma análise ainda de jogo, né? Mas ele continua ali. O Lucas e o Rodrigo são duas pessoas que, ao meu ponto de vista, vão jogar muito, mas muito bem nesse jogo. Não estou dizendo que eles vão ganhar o BB, mas que eles vão jogar muito bem, eles vão, porque a mente, só de olhar para eles, você percebe que eles criam estratégia mentalmente. Que eles estão sempre focados, olhando, analisando a situação, entendeu? Ao contrário dos outros que também estão jogando, mas estão se divertindo. E aí existe um grande contraponto nessa parte, porque a diversão faz parte do jogo. Mas se você deixa de se divertir para só jogar, você termina também se tornando uma pessoa careta, né? Chata. Quem quer uma pessoa chata no BBB? Eu não quero. Você quer? Eu também não. Então, tá. E aí hoje, na academia também... Aliás, antes de chegar na academia, vamos falar de outro assunto interessante, né? Porque depois dessa parte, logo à tarde, eles foram pra academia, aí começaram a conversar, trocar ideia, não sei o quê. E aí falaram de festa porque eles estavam ansiosos, achando que ia ter essa festa ontem, né? Na quarta-feira, que ia ter essa festa, mas a festa não aconteceu. Só que enquanto eles não conseguiam assimilar isso de que a festa não ia ter, começaram uma conversa bem interessante dentro da academia, né? Porque a Maria, ela é bissexual. Então ela falou, gente, quem é que gosta de beijar na boca tal de outra mulher tal, né? E ninguém se manifestou. E eles começaram a entrar nesse assunto e tudo mais, e falar quem que ia beijar primeiro na festa e tudo mais. Aí foi quando a Maria também revelou que já estava conversando antes de entrar no BBB com o Paulo André, né? E só que aí ela já estava criando uma expectativa de que ia ficar com ele e tudo mais, né? Aí quando ela se deparou com ele no BBB, ela até meio que ficou surpresa. E ontem ela revelou que eles trocaram ideia, que ela começou a seguir no Instagram, ela começou a seguir e tal. Mas e aí o Paulo deixou claro que ele é o tipo de pessoa que ele sai, ele conversa, ele brinca, ele assiste, ele almoça, ele janta. Mas ele não fica no mesmo momento, né? Porque ele precisa desse tempo. Já a Maria não, a Maria falou, não, mas eu sou direta? Mas eu sou direta, né? Não quero nem saber e tal. Então começou um papo bem divertido sobre isso. Achei muito interessante porque ela se sentiu à vontade, natural, para falar da bissexualidade dela e você perceber que a galera começou a brincar e tudo mais, entrar todo mundo no jogo querendo saber quem que ia beijar quem, quantos beijos que ia ter, porque era dessa festa e tudo mais, né? E não houve em nenhum momento um olhar, uma postura, né? Uma fala que fosse contra, né, forma preconceituosa a fala dela. Achei muito top isso. E também achei interessante a naturalidade com que ela tratou da bissexualidade dela. Isso que é muito foda, isso que é importante, né? As pessoas poderem falar da sua sexualidade, da sua opção, não é nem a opção, né? Desculpa, me perdoe, da sua orientação sexual. E outra coisa que eu quero deixar aqui pra vocês, né? Existe uma grande diferença entre orientação e opção sexual, que as pessoas confundem muito. A opção é quando você tem duas coisas e você pode escolher uma delas. Já a orientação, não. É uma coisa que não independe de você, né? Eu não tenho como escolher porque eu já nasci com esse desejo, essa vontade, essa atração por uma pessoa do mesmo sexo, você entendeu? Eu não tenho como decidir. Eu já nasci com essa orientação interna, né? É algo nosso, né? É algo intrínseco, entende? E as pessoas precisam entender que existe essa diferença para não cometer o mesmo erro. Porque até o meu ouvido dói quando eu ouço. Qual que é a sua orientação sexual? Não existe uma orientação sexual. Aliás, qual que é a sua opção sexual? Não existe uma opção sexual, existe uma orientação sexual. Entendeu, gente? Existe uma orientação e não uma opção, tá? E aí, todo o tempo, eles foram conversando sobre isso, sobre vários assuntos muito diversos, né? Ontem à noite. E aí se foram se estendendo sobre isso, e eles ficaram esperando, né, E aí teve a prova, como vocês sabem, a Laís e a Bárbara, elas ganharam a prova. E aí, à noite, umas 23 horas da noite, o Tadeu Schmidt entrou para validar, né, a vitória delas, né? E elas ganharam o colar e colocaram o colar. Ele conversou um pouco sobre elas, falou, né, da prova e tudo mais, que foi muito importante, interessante e muito decisiva também, né? E depois disso, simplesmente ele foi embora, mas a galera ficou naquela, opa, vai ter cooler, vai ter festa, vai ter não sei o que. Eles ficaram todo nesse impasse, né? Até que chegou o momento da noite que aí eu acho que eles perceberam mais que não tinha festa, que infelizmente não dava. Mas foi interessante, é por isso que eu falo do flop, né? Flopou porque assim, eles conversaram sobre voto e tudo mais, mas eles não entregaram de repente nada daquilo que nós estávamos esperando. Por exemplo, o Rodrigo, por exemplo, ele
Aliás, desculpa, é isso mesmo, o Rodrigo. O Rodrigo, por exemplo, ele tá esperando o momento certo pra falar algumas coisas na cara da Nayara, segundo ele. Mas ele quer beber primeiro, ele quer uma festa. Ele não quer chegar na cara limpa e conversar com ela sobre isso, né? Ele quer beber. Ele falou que quer uma festa pra poder beber e falar umas coisas na cara da Nayara, porque é por causa da forma como ela agiu no dia que ela chegou, né? Pra eles, segundo a Eslovênia e o Rodrigo, a Nayara passou uma energia muito negativa. E eles sentiram isso, né? Por causa da forma como ela agiu, da forma como ela falou, da forma como ela passou, por causa daquele episódio do quarto. Entendeu? Que ela se impôs, ela quis aquela cama, ela quis aquele lugar, ela quis aquele quarto, entende? Ela não foi de uma forma sociável, né? Foi uma forma de imposição e eles não gostaram de algumas atitudes dela. Aí, mesmo ele percebendo que ela mudou com o tempo, né? Que se não precisa mais solícita, mais social e tudo mais, mas isso ainda tá nele, né? Ainda tá desse sentimento negativo, ainda tá nele. Então ele quer trabalhar isso, ele quer tratar disso, ele quer conversar com ela para deixar em planos limpos ou decidir definitivamente, porque ela é a opção de voto para ele. Por isso eu estava falando sobre isso com vocês, né? Isso gerou um motivo de opção de voto para ele, assim como a Eslovênia também. Então já tem algumas pessoas que estão na linha de frente de voto de algumas outras pessoas, assim como a Natália. A Natália também é opção de votos para algumas coisas. Falar em Natália, ela também teve uma conversa muito longa ontem com a equipe do Camarote, que eu achei errado isso. Achei muito errado da parte da Natália ela ter desabafado com o pessoal do Camarote, né? Quando fala o pessoal do Camarote, tava a Maria, tava a Bravanel, tava o Douglas, depois chegou o Paulo e também tava o Scooby. Praticamente todo o Camarote, né? Porque só não tava junto quem? A outra pessoa do Camarote, que era a Bruna. Só a Bruna que não estava junto, só a Bruna. Mas o que aconteceu? Porque a Natália, ela achou o seguinte, que o Vini poderia ter dado mais dele na prova de imunidade. E sendo que ele falou que estava cansado, estava com sono e tudo mais, e no final eles terminaram perdendo a prova, né? Porque erraram lá. E só que, segundo ela, ele descansou muito pouco para a quantidade de energia que ele estava gastando durante a tarde e a noite. Então ela acha que ele se poupou ao invés de se doar para a prova. E isso estava corroendo ela por dentro. Então ela foi lá, comentou com a Bravanel, com o Douglas. E aí eles conversaram, eles fizeram questão de explicar para ela que às vezes seja uma coisa... Primeiro, ela tem que entender a limitação dele. Depois, ela tem que entender por que isso a incomoda. E ela também tem que estar... primeiro, tem que estar, digamos assim, calma, tranquila, já ter digerido tudo antes de ir lá e conversar com o Vini. Para que ele também entenda onde que ele errou para poder acertar na próxima prova. Mas eu achei desnecessário ela ter levado isso pra... Ela podia ter conversado com a Eslovênia, com a pessoa aberta. Ela podia ter conversado com o Rodrigo, que também é uma pessoa aberta para esse tipo de situação. Ela podia ter conversado até com o próprio Vini, né? Só que como ela não se sentiu preparada e aberta para aquele momento, então ela não precisava, né? Ela não precisava falar, mas esperasse. Mas aí ela joga a bomba para um outro grupo, que é o grupo Camarote. Porque quer queira ou não, gente, são dois camarotes, são dois grupos, Camarote e Pipoca. E são dois grupos rivais? São dois grupos que vão lutar entre eles para ganhar R$1,5 milhão? São dois grupos que estão lá disputando tudo, todos os prêmios, todas as lideranças, todas as provas, entendeu? Mas aí tudo bem, foi uma escolha dela. Mas isso é assunto também pra gente ficar de olho. Por falar em Natália, tem um outro vídeo que eu já disponibilizei aqui, que fala exatamente de um vídeo que foi vazado dela, tá? Um vídeo íntimo. Então se quiser ir assistir, vai lá no canal, tá bom? Vou deixar o link aqui, vou deixar nos cardzinhos pra vocês poderem ir lá também poder ir ver. E aí chegamos no dia de hoje. Chegamos no dia de hoje, né? No dia 20. E finalmente chegou Jade Picon, Linda Quebrada e o Arthur Aguiar. Só que, gente, uma coisa que mais chamou a atenção, eu vou falar de duas coisas que me chamaram muito a atenção. Primeiro, a internet não gostou muito do fato de a Jade Picon ter sido privilegiada na hora de entrar, né? Alguém abriu a porta pra ela, ela não colocou a mão na maçaneta. Tipo, a Jade ela tem um ar de superioridade, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu vou assistir mais ela, vou até procurar entender um pouco mais a história dela, porque ela passa um ar de superioridade, um certo ar de arrogância, né? De prepotência. Então eu preciso entender um pouco dela, se realmente ela é isso, se ela é desse jeito, se existe uma parte mais humana, mais compreensiva, mais tolerante, né? Mais humilde dela, tá? Porque a forma como ela olha para as pessoas, ela olha para cima, ela não olha no mesmo nível, né? Ela olha como se ela tivesse num salto o tempo todo olhando pra cima e as pessoas estivessem no nível abaixo, né? Mas isso é uma análise que a gente vai fazer e tudo mais, né? Aí eu vi também uma outra situação do Arthur,
que foi que ele falando para o pessoal, né, 2 horas atrás, 3 horas atrás, que, nossa, o pessoal é aberto aqui, né, eles dão espaço para você conversar, para falar da sua história e tal, até porque cada um tem sua história. Gente, o cara chegou há 2 horas e já acha que já conhece todo mundo. Acha que já pode fazer uma análise geral. Meu Deus do céu. Esse é outra pessoa pra gente ficar de olho também, né? Pra ficar. Ali da quebrada eu achei muito de boa, muito tranquila e tal. Então, se parece que a gente vai conseguir absorver alguma coisa interessante dela pra frente. Por enquanto, assim, a Jade e o Arthur já não conseguiram deixar alguma coisa, uma imagem muito boa. Mas vamos ficar atento a esses detalhes. E aí também acabou agora há pouco uma publi da Avon com a galera toda. Muito top, muito show, gente. Eu acho muito foda esse negócio das publicidades, né, no dentro do BBB, por causa da interação que é feita. A galera além de ganhar os produtos, a galera se diverte. A galera tira foto. Gente, é uma coisa muito louca, é uma coisa de interação muito foda, muito massa, muito interessante mesmo. Eu gosto disso, né? E aí agora, a qualquer momento eu vou voltar, galera, para trazer mais uns comentários aqui. Como eu falei pra vocês, se tiver alguma coisa aí que você queira que eu comente, que eu deixei de comentar. Ah, uma outra coisa para finalizar nesse vídeo aqui. Eu vi que tinha um momento que a Bravanel estava conversando com o Arthur e a Nayara vem, né? Aí tenta entrar na frente dele e cortar ele. Ele para, né? Tá vendo que eu tô falando, tô conversando, né? Aí eu só vi o finalzinho do videozinho falando assim, não, mas é que a gente não brigou ainda, eu não sei exatamente o que aconteceu. Foi assim, antes de começar de entrar aqui para fazer a gravação do vídeo, eu vi esse vídeo, né, esse trechinho. Então se vocês tiverem alguma coisa a mais também me marca aí no meu Instagram, lá RicardoDin3, sugere aí no comentário alguma coisa. Porque eu vou sempre trazer um resumozinho da história. Talvez hoje ainda eu traga mais alguma coisa. Outra vez não, só amanhã. Mas fiquem atentos aqui no canal, porque vocês vão poder comentar comigo sobre essas historinhas. Eu vou trazer para vocês essas coisinhas que estão acontecendo lá, para a gente poder ficar inteirado do assunto. E vocês me ajudarem a entender também, até mesmo os próprios integrantes do grupo, né? Talvez eu ia falar sobre isso. Buscar uma outra história, né? Para trazer para cá sobre o participante, né? Inclusive sobre o vídeo que eu acabei de falar, da Natália que vazou e tudo mais. Mas eu vi também que tem um meme do Arthur falando bem assim, né? Um meme do Arthur. Traiu sua esposa, não sei, traiu a esposa 16 vezes e tá entrando no BBB pra mais uma. Então assim, tem uns memes muito foda que os caras falam, nossa, eu nem sabia de ter essa história do Arthur. Eu falei, nossa, o cara já traiu 16 vezes a mulher e a mulher continua com ele, gente. Me ajuda a entender essa história, porque pelo amor de Deus, né? Ou você se valoriza ou não, você se respeita ou não, você não pode, gente. Uma mulher aceitar ser traída por um homem 16 vezes e continuar com ele como se nada estivesse acontecendo, isso não pode ser real. Me ajuda a entender isso, por favor. Qualquer coisa, me marque alguma coisa aí que eu busco pra trazer depois pra cá. E outra coisa da Jade, né? Eu falei da Jade que ela entrou como se alguém tivesse aberto a porta pra ela pra não tocar na maçaneta. Só que aí apareceu outro meme. Jade acaba de perder a prova de resistência. Tocou na maçaneta. Gente, cara, me marca essas coisas aí, vou trazer aqui pra gente poder curtir. Eu vou trazer esses memezinhos, essas falas, vou trazer umas imagens desses acontecimentos pra colocar aqui também nesse vídeo, tá? Vocês já vão estar vendo, né? Mas os próximos vídeos eu vou fazendo essas coisas pra gente poder ir se divertindo mais ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse comentário, desse resumo do último dia. E a qualquer momento eu volto a trazer mais outro resumo, fazendo mais outro comentário, e vocês me ajudam nessa aí, tá bom? Gente, tchau, e é muito bom poder estar aqui com vocês conversando sobre BBB. Tchau!